de nada, que voltei para o clube certo, para a cidade certa e para a nação certa. Com certeza. Agora, respondendo a sua pergunta, eu sou de uma categoria classe média baixa, né? Nós éramos pobres, mas nunca passamos fome, graças a Deus, já os meus pais, né? O meu pai já faleceu, hoje tem a minha mãe, graças a Deus, fez 80 anos agora. Ó, mesmo? E, Parabéns. obrigado. E como toda criança, o negócio era correr atrás de bola, né? E naquela época, por exemplo, não tinha hoje, a situação é completamente diferente de quando eu era criança. Nasci em 64, estou com 57 anos. Então era aquela coisa, né? Uma rua, dois ou três moleques ganhavam a bola e jogava a rua inteira, pô, né? Os moleques. E as meninas, uma ganhava uma boneca, brincava também, e todo mundo era feliz e ninguém morreu. Não, é verdade. Esse era o grande lance da minha geração. E depois era jogar bola o dia inteiro. Né? Ia para a escola, jogava bola. Eu lembro que eu jogava na escola, e nós jogávamos com qualquer coisa, com tampinha de garrafa, né? Tudo que dava para jogar, a gente jogava. Fazia aquele golzinho com tijolo. Às vezes, quando dava aquela topada, levantava a unha, levantava tudo, Hum, mas no outro dia estava tudo certo. E foi assim que eu sempre me identifiquei muito com a bola. E o meu pai, assim, em termos da minha região de Santa Catarina lá, meu pai foi um grande jogador de futebol. Ele era meio campo, jogava mais defensivo. Chegou a estar no Internacional de Porto Alegre, fez o teste, foi aprovado. Escreveram, só que o meu pai nunca andou de avião, faleceu sem andar de avião. olha E só. quando, e quando um dirigente falou para ele assim, que foi buscar a identidade dele, né? Ele perguntou para aquele, não, vou fazer os trâmites, a papelada toda, que nós vamos para São Paulo amanhã. E ele perguntou, mas vamos de quê? Eu disse, não, vamos de avião, pô. Ele tá bom, já levo lá para vocês. Até hoje estão esperando, nunca mais. Voltou lá No, para Siderópolis, na minha terra. E pronto, aí conheceu minha mãe e graças a Deus deu tudo certo. Então eu sempre tive muito ligado ao futebol. Desde pequenininho, na idade de 8, 10 anos, eu já tinha os timinhos lá, fazia aquela rifa furada que não entregava para ninguém, que não tinha prêmio não. Aí fazia aquela rifa de, não, um televisor. O televisor não tinha nada, era só mesmo na lábia. Até que um dia meu pai perguntou assim, negão, que negócio é esse de rifa que tu tá fazendo aí? Eu disse, não, eu só vendo. Quem tá fazendo, eu não sei. E então eu angariava ali, né? Era grande coisa, angariava o quê? Sei lá, 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, e dava para comprar aquelas camisas que tu usa uma vez e depois nunca mais. E assim foi. Na época eu lembro que era o Corinthians, nós tínhamos aquelas camisas do Corinthians preta e branca. Então era isso. Então eu sempre me identifiquei muito com o futebol. E o meu negócio, eu imaginava, quando eu escutava os jogos, né, na rádio, para nós lá, o que passava para nós era a Rádio Globo do Rio. Então era o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo. Nós não tínhamos grande acesso assim no Brasil inteiro. O que chegava para nós lá em Santa Catarina, principalmente na minha terra lá, que eu sou do interior, era realmente o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, depois Fla-Flu, essas coisas todas. Então tinha muito torcedor do Flamengo e muito torcedor do Vasco. É o que mandava. Então eu me imaginava assim, quando eu escutava aquela Maruziana, gol, legal. Então eu me é, imaginava, porra, assim, porra, imaginava, sonhava, né? Pensava como será que é o Maracanã? Entrar no Maracanã, jogar no Maracanã, essas coisas aí. Então eu passava o dia inteiro sonhando, e não era assim, não tinha aquele lance de, vou jogar para ganhar dinheiro, não. Eu queria jogar para ter aquela sensação de, porra, a galera gritar o deve- nome, quando eu escutava eles gritar o nome lá do Roberto Dinamite, do Zico, Adílio, eu ficava maluco, né? Então eu nossa, imaginava assim, né? Então eram essas coisas, então, e foi indo, e as coisas foram acontecendo, né? Então sempre joguei com pessoas sempre mais velhas que só que quando eu comecei a jogar, eu jogava com o pé no chão, pô. O cara jogava com chuteira, eu era muito magrinho, eu não conseguia nem botar chuteira, pô. Então eu jogava com o pé no chão. Aí depois, caramba, pé no chão tu não pode mais jogar, agora tem que jogar meião, tem não sei o que, pá.
E aquela, imagina a chuteira, eu pesava, sei lá, 40 quilos ou qualquer coisa assim, com 14 anos. Então tudo para mim era pesado Não, tremendamente. imagina. E depois quem me incentivava sempre os meus irmãos, né? O Gino e o Vanderlei, que são menores que eu, né? Não muito, mas um é 2 anos e o outro é 3 anos. E o meu pai, né? De Não, uma que bacana. maneira geral, a família toda, né? Depois. Ô, Valdo, que legal, que Oi. história linda, cara, porque você tá contando essa história aí da camisa, do Corinthians, aqui nós também, na minha cidade, nós formamos mais ou menos uma coisa disso, só que o nosso era a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas como tinha pessoas que torciam pro Cruzeiro e pro time de lá, o que acontecia? A gente falou assim, ó, não pode ter nada relacionado ao futebol mineiro, nós vamos ter que inventar alguma coisa aqui, a galera, né? Não, eu tenho uma ideia, o Flamengo tá fazendo sucesso, mas vamos pegar então o modelo do uniforme do Flamengo, vermelho e preto. Não, boa, bonito, ficou bonito. Agora nós vamos pegar o símbolo. Não, do Flamengo não vai ficar legal, não. Vamos pôr o símbolo do São Paulo. Aí, só que em vez de escrever lá dentro, pôs o símbolo do Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí pegou os três, fez o Palmeirinha. Desse jeito. E é muito gostoso essa época aí, né, Val? O que eu falo, hoje a minha filha tem 28 anos, né? E o que eu falo, eu sou muito fiel da minha geração, dos meus ídolos, né? Do Clube da Esquina, do Não Beto fala, não. Guedes. Então, graças a Deus, eu tenho essas referências todas, né? Isso é Eu gosto importante. dessas músicas novas, não vou dizer que eu não gosto, né? Mas essa geração realmente marcou o Brasil, marcou a minha geração. Com Então, certeza. são pessoas acima da média. Ô, Val, E, oi. desculpa, pode falar, desculpa. Não, nada, não, pode falar. Ô, Não, isso é Valdo, bom assim, meu amigo. Oi. você nasceu em 64, não é isso? Isso. Você nasceu em 64. Então, mais ou menos, 64, 68, 70. Então, você já tinha ouvido falar do time do Cruzeiro de Dirceu Lopes. Eu imagino que lá no Sul, né, devem ter falado, porque quando o Cruzeiro em 66 venceu o Santos daquele jeito, foi uma coisa fora do comum, do normal, né? E, assim, na sua cidade lá, quando você morava, você chegou a jogar de que chute? Pô, quem não, o sonho de todo moleque naquela época era jogar de quichute. Quem tinha o quichute, aquele que dava a volta no pé todo, que era, o cadastro era grande pra caneco. É, Então, quer dizer, o são, presente de Natal, às vezes, que nós pedíamos era quichute, que eu vi o pessoal. São dois calçados que me marcou muito a minha geração. Era o quichute e o tênis rainha, que era um preto que tem os jogava futebol rainhos. de salão. Quer dizer, É verdade. nós era da classe pobre, né? E nós ia jogar contra os ricos, que era o da praça. Por exemplo, a nossa escola não tinha quadra de futebol de salão, não tinha nada. Então, quando nós íamos jogar contra os ricos, nós não sabíamos regra, não sabíamos nada. Então, nós fazíamos gol dentro da área, naquela época não podia fazer gol dentro da área. Então, eu lembro os primeiros jogos estudantis municipais que teve, nós fomos para lá e aquele foi uma coisa, o ginásio pequenininho, mas para nós era enorme, nós não tinha nenhum, pô. E quando entramos, pô, meu pai nunca deixou eu jogar futebol salão. Quando quer jogar Mesmo? bola, vai jogar futebol de campo. Então eu ia. Às vezes ele assim, ó, tu vai levar os teus irmãos, mas não joga. E eu sempre dava um jeito e jogava. Eu via os caras perdendo e tal. Meus irmãos, mano, entra. Aí eu entrava e Resolvia. tal. E sempre tinha um que me via, cara, sempre. À tarde, eu jogava futebol de campo com meu pai. E lá o mico que eu entrava de mão dada, aos 15 anos, eu andava de mão dada com meu pai no campo. Eu queria morrer de vergonha, né? No... Todo mundo me olhava e os caras falavam assim, de mão dada e tal. E meu pai, eu tinha que andar de mão dada. Aí meu pai, Ó, no que meio legal. campo, não tinha, assim, muita vaga, nosso time era bom pra caramba. Para você ter uma ideia, naquela época nós éramos 2 mil habitantes. Lá nós tínhamos um campeonato que durava o ano inteiro. Eram Ó, 22 clubes. E que isso? cada clube tinha o seu campo. Então Não tinha tinha campo demais. arquibancada. Não tinha arquibancada. O único que tinha arquibancada era no Itaúna, né, que era o grande clube lá, que era da